Boa noite, irmãos, pais, tudo bem? Como é que você está? Está animado? O Senhor é bom, amém? Bem louvor, obrigado. Depois conto vocês, viu? O Senhor é bom todo o tempo, amém? Queria começar essa ministração falando um pouco da bondade do Senhor. Que você nunca se esqueça, como foi cantado aqui. Salmos 34:8. Se você puder projetar aqui, irmão. Diz: provai e vede como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Em outras versões fala confia. Esse é o caráter do nosso Deus. Um Deus totalmente confiável. Um Deus em que não há sombra de dúvida. Não há incerteza, Ele é o mesmo. E Ele trabalha em meu e no seu favor. Amém? Eu quero que você abra comigo 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 6. Aleluia. Amém? O apóstolo Pedro diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Aí ele continua o texto. Você talvez já tenha visto uma manada de um grupo de leões emboscando ali uma presa. O que é que eles fazem? Eles vão emboscando, vão cercando, e aquela presa ali que se mostra mais fraca, mais vulnerável, eles atacam. E o apóstolo Pedro aqui nos ensina que o diabo é como se fosse um leão, covarde, sujo, que se aproveita das oportunidades e das fraquezas que se apresentam na minha vida e na sua vida. Mas graças a Deus temos um consolador, aquele que nos ajuda em nossas fraquezas, aquele que nos auxilia. A Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que nos auxilia, e essa palavra auxiliar, no original, literalmente, é pegar um lado da mesa e você pega o outro lado. Ele não vai fazer sozinho, amém? Mas Ele está lá, junto com você, lhe ajudando, cooperando. Essa é a função do Senhor, na minha vida e na sua vida, em todas as coisas, agir em nosso benefício, amém? E essa ideia, pensando um pouco sobre essa ideia do leão que ruge, essa ideia de rugir traz uma conotação de medo. Ele começa a rugir de longe, começa a anunciar mentiras de longe, começa a trazer pensamentos de longe. E à medida que você vai alimentando aquelas ideias, aquelas mentiras, você vai sendo totalmente influenciado por aquilo, a tal ponto de você se ver totalmente distante do Senhor e totalmente inclinado para aquelas mentiras e aquelas incertezas que Ele tem lançado sobre o seu futuro. Amém? Jesus nos alertou sobre ele. João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas ei, tem bom ânimo, tem calma. Eu vim para dar vida, e uma vida em abundância. João 16, Jesus disse que no mundo vocês teriam aflições, haveria um momento de dificuldade, de desafios na vida, porque estamos no mundo, amém? Mas Ele diz: ei, tem bom ânimo, acalma o teu coração, tem confiança em mim, eu venci o mundo. Esse desafio, essa luta que eu e você passamos, já foi vencido no Senhor, amém? A nossa vida e o nosso posicionamento é um posicionamento de mais do que vencedores, é um posicionamento de vitória, não de dúvida, de incerteza. Não há, de minha parte ou da sua parte, a necessidade de guerrearmos, porque essa batalha já foi conquistada lá naquela cruz. Mateus 28, Jesus disse que a mim foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Cumpra tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Amém? E eu anotei aqui, se pudesse dar um tema a essa mensagem, seria fugindo das armadilhas do diabo. Armadilha, cilada, significado. Um dos significados: dispositivo ou estratégia enganosa
mentirosa, usada para capturar pessoas de forma dissimulada, situação ou circunstância enganosa que leva alguém a uma posição desfavorável. É isso que o diabo busca na minha vida e na sua vida. Nos colocar numa condição de vergonha, de vexame, uma condição desfavorável diante de pessoas. Para que ele possa, porque o objetivo dele é mostrar diante de Deus que a sua criação e o seu filho está aí. Porque o objetivo dele não é que nós necessariamente é nos destruir, sim. Mas ele quer diante de Deus mostrar uma vergonha da minha parte, da sua parte. Por isso que Paulo nos alerta que em meio às circunstâncias, em tudo dai graças. Tiago diz, tem motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Talvez, naturalmente, no aspecto racional, seja loucura isso, como é que eu vou me alegrar, mas não é esse o sentido que ele está dizendo. É o sentido de quem olha, irmãos, pela fé. Quem olha lá na frente sabe que a vitória já é certa. Não há dúvida, não há incerteza em Deus. Como aqui foi cantado, Ele nos ama incondicionalmente. O seu amor não muda, circunstância nenhuma. Amém? E uma dessas armadilhas que o diabo tem trazido nessa geração, nesse momento que nós vivemos, chama-se ansiedade. Ansiedade tem sido um ponto que ele tem trabalhado, e tudo que ele trabalha na arena, no campo da mente. Medo, dúvida, incerteza, ansiedade. Ansiedade vem a ser uma preocupação exagerada sobre o futuro, sobre o amanhã, mas Jesus nos trouxe um ensinamento sobre isso. Quero que você vá comigo para Mateus capítulo 6. A partir do versículo 25, Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Aí eu quero que você vá comigo lá para o versículo 31, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Talvez você leia esse versículo final aqui, você entenda, beleza, eu busco primeiro o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas me serão acrescentadas. Isso é verdade, não deixe de ser verdade. Mas aqui o entendimento é que, à medida que você busca o Senhor, o seu reino e a sua justiça, essas verdades ficarão tão arraigadas no seu coração, que quando vier a dúvida, a mentira, a incerteza, vierem os desafios, você permanecerá firme, de pé, consciente de que aquele que fez a promessa a você, que assegurou que você, em todas as coisas, é mais que vencedor, Ele irá garantir o resultado. Amém? Esse é o Senhor. Por isso que ele diz, buscar em primeiro lugar, porque você, à medida que nós nos aproximamos do Senhor, a Bíblia diz, Ele se achegará também a nós. Porque o relacionamento com Deus, irmãos, é um relacionamento de voluntariedade. Não há imposição da parte de Deus, na minha vida e na sua vida. Se houvesse imposição, talvez pensando, um dia pensando sobre isso, Adão, a criação de Deus, por que Deus não impôs, pastor, de certa forma no coração dele, uma obediência incondicional? Ele era Deus, ele criou o homem, ele estabeleceu cada aspecto do homem. Por que não isso? Porque senão haveria queda,
e, consequentemente, não haveria pecado e por aí vai. Mas o relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. E o verdadeiro amor, que é o amor da parte de Deus, deixa a mim e a você o direito de escolha. Em toda circunstância, em todo momento, Ele se apresenta como um Deus amoroso. Um Deus que deseja ter relacionamento com o homem. Paulo falando lá em Atos, ele fala de um Deus que se apresentava ao homem como que tateando, para que o homem pudesse buscar a Deus. Essa é a finalidade minha e sua. Fomos criados para buscarmos a Deus, para termos relacionamentos com Deus. Porque à medida que esse relacionamento se torna cada vez mais vivo na minha vida e na sua vida, as circunstâncias irão vir e nós estaremos como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele homem que não teve dúvida de que viriam os desafios, mas ele permaneceu firme. Porque ele estava alicerçado sobre o fundamento que é Cristo. Amém? Quer que você vá comigo lá para Filipenses capítulo 4, falando ainda sobre ansiedade? Capítulo 4, a partir do versículo 4. Paulo diz aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Diga, perto está o Senhor. Aí ele continua: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, esta paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor deixa claro aqui que Ele está perto de nós. Nós não estaremos sozinhos. E à medida que esse relacionamento se torna mais estreito, essa paz do Senhor habitará o meu coração e o seu coração, de tal forma que excederá todo o entendimento. Em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, excederá o entendimento de que, ei, eu posso me alegrar, eu posso estar firme, certo de que aquele que é mais poderoso que as circunstâncias, maior do que aquele que está no mundo, é o meu Senhor que em mim habita. Amém? Vou pegar aqui, e eu quero finalizar com, vá lá para Efésios capítulo 6. Texto bem conhecido. Aqui Paulo nos trará uma instrução, capítulo 6, a partir do versículo 10. Na minha Bíblia diz a armadura de Deus. Paulo diz aqui, quanto ao mais. Em outras versões fala, finalmente. É como se ele tivesse, ei, eu vou acrescentar algo ainda muito mais importante para vocês como conclusão, para que vocês não esqueçam. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas. Aqui poderiam ser armadilhas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E ele repete novamente, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa é a posição que o Senhor nos vê. E você está ouvindo um relato de alguém inspirado pelo Espírito Santo que teve experiência, que viveu adversidades. Paulo, em uma das suas cartas, ele relata quão grandes adversidades foram vividas por ele. E aqui ele chega a essa conclusão. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo tinha consciência que não era na força dele, não era na certeza dele, de que ele era poderoso, não, mas no Senhor que habitava nele, no Espírito de Deus, esse mesmo Espírito que a Bíblia relata, que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
esse espírito de poder, esse Espírito Santo que foi enviado da parte de Deus para estar ao lado, dentro de nós todos os dias, em nos dar conselhos, em nos mostrar o futuro, em nos revelar coisas que só Ele é capaz de saber. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Talvez o diabo, como esse leão, que lá de longe vem rugindo, ele não sabe o teu futuro, não. Ele não sabe o teu futuro. Mas o Senhor, infinitamente mais poderoso que qualquer um, Ele conhece todas as coisas. E o futuro que Ele tem projetado para mim e para você é um futuro de vitória, de conquistas. Mas é necessário, de minha parte e de sua parte, um posicionamento. Porque lá no início, quando o diabo, representado pela serpente, vem trazer dúvida para Eva, se você observar o texto, você vai ver que ele diz assim: foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? A partir do momento que ele lança a dúvida, ele já gera em você um questionamento. Espera aí, foi assim mesmo que Deus disse? Mas à medida que eu e você estamos tão encharcados dessa palavra, nós falaremos como Jesus disse. Jesus não titubeou. Você não vê Jesus pensando, não, Jesus está escrito. Ei, está escrito. Não há dúvida, não há incerteza. E o nosso padrão a ser seguido é o Senhor Jesus. Amém? Então ele continua aqui dizendo para nos fortalecermos, nos enchermos, nos armarmos desse conjunto de armaduras que ele diz aqui. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos. É todos mesmo? Todos. Todos os dardos inflamados do maligno. Através da fé, como um escudo, você permanece aqui, inabalável. E através da palavra, como uma espada, você contra-ataca. Você se enche, declara a fé em meio às circunstâncias. Não atentando, Paulo diz, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque, as coisas que se veem, as circunstâncias, os problemas são passageiros. Mas há algo que é eterno. E é nessa eternidade que estamos pautados, que estamos alicerçados. Essa eternidade com o Senhor. Amém? Eu queria que vocês, último versículo, Romanos 8, 28. Projeto para mim, irmão. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coloca para mim na versão King James. Essa versão, King James diz aqui, bota ela aí. Porque nessa aqui, sabemos que todas as coisas cooperam, você, deixa nela, você leva a crer uma ideia de que as coisas cooperam. Com pessoas que pensam, o universo coopera ao meu favor. Eu penso positivo e isso vai acontecer. Mas a versão King James diz, estamos certos, ou seja, é certeza, de que Deus age em todas as coisas, com o fim, com a finalidade de beneficiar todos os que o amam. Amém? Então, somos chamados para vivermos esta realidade aqui na terra. Uma realidade de vitória. Uma realidade onde iremos desfrutar dos benefícios que foi conquistado naquela cruz, para mim e para você. E esses benefícios, irmãos, são benefícios que são incomparavelmente maiores do que qualquer bem, como o pastor colocou, qualquer valor, qualquer coisa material que você possa conquistar nessa terra. Amém? E eu queria lhe convidar para estarmos de pé, com essa consciência, com essa certeza, de quê? De que o Senhor habita em mim. E eu vou começar a declarar pela fé, fazendo com que as realidades sejam transformadas, sejam mudadas. Porque sim, o maior habita em mim. O maior está comigo.
E Ele diz que eu sou mais do que vencedor. Então, se você, eu vou trazer uma comparação aqui, se você escuta de uma autoridade natural falar, ei, isso já deu certo para você? Você se anima, você se empolga, você toma aquilo como verdade? Quanto mais aquele que tudo criou declarar sobre a minha vida e a sua vida, de que somos mais do que vencedores, em meio às circunstâncias, em meio às lutas. Então você possa orar, possa fechar seus olhos, fique sentado, em pé, fique à vontade, mas saia dessa condição, saia desse nível que você está, de conformismo em meio às circunstâncias, para o nível de que Deus quer lhe levar, o nível de certeza de que Ele está comigo, eu não estou sozinho. Sim, chame pela fé aquilo que você tem visto no seu futuro, aquilo que você tem declarado na sua vida, chame pela fé, porque sim, Ele é poderoso para agir, porque, fração de segundos, Ele disse, haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Quantos milagres já se passaram por aqui, pessoas que vieram aqui e ministraram, e disseram a mim e a você, quantos milagres Deus realizou na vida delas. E que tal hoje nos alegrarmos com os milagres que Deus irá realizar na minha e na sua vida? Chegou o ponto, irmão, chegou o momento de sermos protagonistas das nossas vidas. Não dá mais para ficarmos somente aceitando essas mentiras. Não, chegou o momento de nos erguermos em Deus, com a certeza de que, ei, o Senhor é comigo. Fazendo como Davi, aquele homem gigante, Golias, passou dias e dias afrontando o povo de Deus, e não houve ninguém que ousou ir contra ele, porque todos estavam olhando para a sua condição física, olhando a sua mente, eu não sou capaz, eu por mim mesmo não sou capaz, aleluia, mas houve um rapaz, um menino, que teve uma consciência, uma certeza, não uma dúvida, o maior está comigo. Ele declarou, quem é esse circunciso que afronta ao Deus vivo? Ele não está afrontando a mim não, ele não está afrontando a mim não, ele está indo contra o Senhor, oh aleluia, e o Senhor é infinitamente maior do que ele. Por isso não houve da parte de Davi, meus irmãos, dúvida, incerteza, porque se houvesse, ele teria perdido. Mas ele sabia que o Deus que foi com ele contra o urso, contra o leão, estava com ele da mesma forma. O Deus que não muda, o Deus que faz nova todas as coisas, o Deus que pega a sua vida na condição totalmente de fracasso e coloca na condição de vitória. Pega a sua vida lá na prisão, como foi José, e coloca como um governador de toda a nação. Aleluia, esse é o meu Deus e o seu Deus. Se erga, se levante e declare tudo aquilo que o Senhor é, porque a verdade não é fantasia, não é mentira, é a verdade. Esse evangelho é verdade. Esse evangelho tem transformado vidas, verdadeiramente tem tirado pessoas da condição de miséria, de fracasso, e colocado pessoas para se assentarem com reis. E ele declara que somos reis e sacerdotes. Aleluia. Baionere samba gatiriga soba yemas. Koba babayenere samba gatiriga soba yemas. Koba babayenere bababayebas. Oh, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Oh, obrigado, Senhor.
Porque sabemos, Pai, que o Senhor é bom. Não são as circunstâncias que irão mudar o teu caráter, porque o teu caráter é de fidelidade. Um Deus de bondade, um Deus de justiça, um Deus de amor. Um Deus que nos amou de tal modo e de tal forma, que não mediu esforços para nos alcançar, para nos conquistar, para nos fazer teus filhos. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque essa consciência de que o Senhor habita em nós, de que o maior está conosco, de que o Senhor é o general, o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco. Oh, aleluia. Maiene santi eregabasoba yenemas. Kobababakati rigasoba deremas. Kobababayene samba yetebas. Kobabane santi gato maiebas. Kobababanahan yene mamayetebas soyebas. Sim, o Deus Todo-Poderoso. És o Deus que conquista os seus sonhos. O Deus Todo-Poderoso. És o Deus que conquista os seus sonhos. Porque o maior interessado na sua felicidade é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Não atenta para quem está aqui, não atenta para quem está ao seu lado. Se volta ao Senhor. Se você for batizado no Espírito Santo, ore em outras línguas. E decide sair dessa condição de espectador. Aquele que apenas vê. Aquele que apenas assiste. Não, para ser participante. Participante daquilo que o Espírito Santo deseja realizar. Deseja fazer. Robayenere sankatiere mamamayobas. Kobababaganati sambakatiremas. Konere sankatierebas. Komamamayete gasi babaye mamayemas. Kobababate gaso bababagatiri gaso babayebas. Kobababaye ganati rigaso tereganati eremas. Bigabayo ganati rigaso babayemas. Konere gati rigaso babayemas. Oh, aleluia. Procure alguém do seu lado para você orar por essa pessoa, para você ser uma bênção de Deus na vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa chegou aqui esperando um abraço, esperando uma palavra da parte de Deus, e você vai ser esse instrumento. Você vai ser alguém enviado por Deus para alcançar o coração dessa pessoa, para fazer com que coisas sejam transformadas, homem com homem, mulher com mulher. Seja um instrumento da parte de Deus. Seja alguém que Deus pode contar comigo e com você. O baie negaçou bababagati ligaçou mamayemas. Go bababagati ligaçou babayemas. Biga bababagati ligaçou babayemas. Biga bababagati ligaçou, biga bababagati ligaçou babayemas. Biga bababagati ligaçou bababagati ligamas. Bababagati ligaçou babayemas. Biga bayogati ligaçou, biga bayogati ligaçou babayemas. Biga bayogati ligaçou bababagati ligaçou babayemas. Biga bayogati ligaçou babayemas.
nesse mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim, Deus. Oh Jesus, oh Jesus, tua presença é tudo pra mim. Oh Jesus, oh Jesus, tua presença. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, tua presença é tudo pra mim. Oh Jesus, oh Jesus, tua presença é tudo pra mim. Aleluia, Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós temos liberdade de levantar nossas mãos, de entregar nossas vidas em consagração ao Senhor. Você que conhece o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã, você é aquele que prepara sim, Senhor, os nossos braços para a batalha, para vencermos a cada dia, Pai, andando por fé, Pai, confiante em Tua palavra, a Tua palavra que jamais voltará vazia. Ela faz tudo aquilo que você já tem designado. Ela tem criado em nós uma nova realidade, a realidade da Tua presença, a realidade do Teu amor, a realidade da Tua graça tem nos alcançado, Pai, porque não podemos, Pai, na nossa força, mas é pelo Espírito de Deus, não por força, não por violência, mas pelo Espírito de Deus, que todas as coisas são estabelecidas. Porque o mundo passa e todo desejo maligno que nele há, mas aquele que faz a Tua vontade, esse permanece, esse permanece, esse permanece para sempre, Pai. Você tem firmado os nossos passos na rocha eterna que é Jesus, que não pode ser abalado. Nós estamos guardados e protegidos no Teu esconderijo, Deus Altíssimo. Por isso nenhuma seta inimiga, nenhuma arma forjada pode prosperar contra nós, porque estamos protegidos e guardados. O salmista, certa vez, ele disse: foi-me bom ter passado eu pela aflição, para que aprendesse os Teus decretos. Obrigado, Pai, porque nós temos aprendido. Porque você mesmo, Jesus, disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
aprendei de mim. Nós estamos aprendendo sim, Pai, porque o Teu Espírito está nos guiando e nos orientando. Nós não estamos estagnados, nós estamos crescendo no Senhor, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A Tua graça tem nos alcançado, Pai. Aleluia. Oh, podemos nos alegrar em Tua presença, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Por isso nós estamos alegres. Alegres por Tua presença em nós. Alegre por Tua bondade. Alegre por Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Você não nos desampara, Você não nos abandona, Você é a nossa sombra, a nossa direita. De dia não nos molestará o sol, nem de noite a lua. Pode até 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos, sim, o castigo dos ímpios, porque eles comerão do fruto do seu procedimento. Mas nós nos alegramos, nos fortalecemos e comemos do fruto que o Teu Espírito mesmo tem preparado na mesa que você chama a comunhão. Você tem nos chamado à sua mesa de comunhão. Aleluia. Oh, Te adoramos, Te bendizemos, Senhor. Tu és digno de glória, Tu és digno de honra, Tu és santo, Deus de amor fiel. Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, Tu és o Deus fiel. Aleluia. Você pode cantar um novo cântico ao Senhor. Aleluia. Ele é aquele que inspira. Ele é aquele que te deu fôlego de vida. Aleluia. O Espírito dele é um selo em teu coração. Lovere amato lo grobri amalere le cazze de baiere. Ore lamando te queres, agindo Deus, quem impedirá? Ele opera ao teu favor, Ele vai à tua frente, aplanando o caminho, aplanando o caminho. Xerede branga masso tutoye, lerera mamasso lerere. Aleluia. Xeregue draga da baiaço. Quantas pessoas batizadas no Espírito Santo tem nesse lugar? Aleluia. Sabe, a palavra em Efésios, ela deixa algo bem claro para a igreja de Deus, porque as cartas foram escritas para a igreja, não foi escrita para judeus, não foi escrita para os ímpios, foi escrita para a igreja. A igreja é todo aquele que nasceu de novo, que entregou sua vida ao Senhor, que fez uma aliança com Ele. E ele diz assim, Efésios 5:18: E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas
enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E ele diz: como você se enche do Espírito? Continua: falando entre vós. Aleluia. Então falando entre nós. Falando entre nós. Com quê? Com salmos. Então você começa a falar. Tadeu olha para a Graça e diz: Graça, o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Isto é falando entre vós. Aí Lincoln vai dizer ao amigo dele: ei, ele está à tua direita, não deixará você vacilar os seus pés. Falando entre vós, você vai falar a palavra com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Sabe o que é isso? Uma inspiração que vem do coração. Diz com hinos, nós estávamos falando, mas também diz com cânticos espirituais. Você pode cantar em outras línguas, você pode salmodiar, né? Então ele diz: com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então é uma maneira de nós nos enchermos do Espírito, falando. Aí você diga: mas pastor, eu não tenho esses versículos, não tenho o salmo. Você não tem uma Bíblia, não? Porque se você tem uma Bíblia, você pode abrir a Bíblia e começar a ler. E você começa então a falar o que as Escrituras dizem. Eu vou ler aqui, vou abrir no Salmo 119, por exemplo, né? Que diz assim: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e com fidelidade. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a tua palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Sabe, você precisa colocar essas palavras nos teus lábios, salmodiando, cantando, falando entre vós. É dessa maneira que você se enche do Espírito. É dessa maneira, amados, que Deus se move dos nossos olhos, se move no nosso meio, né? Então, cada vez, amados, diz assim, olha: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Aleluia. Então podemos falar, podemos levantar nossas mãos, podemos exaltar o seu nome. Aleluia. Pai, muito obrigado. É tão bom desfrutar da tua santa presença, porque você disse: onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E você está conosco, Pai. Você é aquele que não nos desampara. Pelo contrário, Pai, é certo que não dorme o guarda de Israel. Ele não toscaneja. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso meu coração não tem que temer, porque você é o maior que habita em mim. A tua mão está estendida para nos livrar, para nos guardar, e o teu Espírito vai à nossa frente, aplanando o caminho. Por isso as tuas bênçãos vêm sobre nós e nos alcançam. Certamente a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, porque você é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Chorere brahmana solo copras
Yelobria mana yedele koropria sesh. Lomanacho peke krabati alamado yereye. Ore rama sede pakash. Dolobria mato te kere tredama. Lomanacho rele praka. Lomana yerere. Yorere barama seti anganaye. O manato yerere. Como rios fluirão do teu interior, adorando ao Deus vivo e verdadeiro, adorando ao Deus Criador. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra. Yorete que procopa yerere. Yo mama. Você faz o que ninguém faz. Você faz perfeito de novo. Você traz a vida que era morto. Você faz perfeito, completo. Transforma e cura e salva por completo. Você faz perfeito de novo. Você traz a vida, a vida, a vida, vida que era morto, vida que era morto, vida, 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 vida. Oh, aleluia! Aleluia! Você faz o que ninguém faz. Ele está trazendo a vida o que estava morto. Você faz Perfeito. de novo. Você traz a vida que era morto. Você faz perfeito de novo. Você traz a vida que era morto. Você faz perfeito de novo. Você traz a vida que era morto. Você faz perfeito, perfeito. Traz a vida
Aleluia. Não há caso difícil para o nosso Deus. Não há caso perdido. Não há caso perdido para o nosso Deus. Não há nada difícil para o nosso Deus. Não há nada perdido para o nosso Deus. Você faz Perfeito de novo. Você traz a vida o que era morto. Você faz Perfeito de novo. Você traz a vida o que era morto. Aleluia. Ele faz infinitamente mais, além de tudo o que pedimos, pensamos, porque o seu poder está operando em nós. Poder de vida, poder de ressurreição, de restauração de todas as coisas. Há um tempo de restauração de todas as coisas em processo, preparando a vinda do Senhor, a volta do Senhor, preparando a sua igreja, a sua noiva, para que ela esteja sem ruga, sem mácula, porém santa e sem defeito, para o encontro com o Senhor nos ares. Nada nem ninguém impedirá. Nada, nada. Nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, nada poderá nos separar desse amor. Esse amor nos atrairá às nuvens para o encontro. Oreke prakas, shuriata yugo barakamas, tu tere gredaba mama, gere dele popayan que te chahas. Sim, já tenho provado o meu amor. Já te provei, sim, o meu amor, quando entreguei meu filho por ti naquela cruz. Pois ele não morreu por ele mesmo, mas por tua vida, e te trouxe de volta, agora a esse reino, aonde existe paz, justiça e alegria. Nesse reino estás guardado debaixo do meu poder, suprido por causa da minha provisão, protegido por causa da minha graça. Regozija, regozija, porque é tempo de se alegrar e não murmurar. É tempo de se alegrar e celebrar a vitória que também é tua. Xeregue babás, sutereke te tahas. Ei! Aleluia! 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 Aleluia!
Aleluia. Aleluia. Existem muitas maneiras de nós expressarmos alegria. Pode ser sorrindo. Mas você sabe que nós podemos expressar alegria pulando ou correndo? Os jogadores sabem. Quando faz um gol, sai correndo, celebrando. Não é assim? Aí tem gente que se espanta porque às vezes as pessoas correm na igreja. Se o jogador se alegra correndo, por que eu e você não podemos correr também na presença de Deus? Se alegrando. Porque dá uma alegria nas pernas. Aí você acaba correndo. E se você não sabe, você vai encontrar na Bíblia pessoas correndo por causa do Espírito que estava sobre ela. E pastor, foram mais rápidas, não foi? Do que a carruagem. Imagina, uma corrida sobrenatural. Então não se espanta não, querido. Aquilo que você acha que é um absurdo, Deus pode fazer mais do que isso. Às vezes as pessoas, elas ficam impressionadas porque algumas vão receber a oração e elas caem. Ele fez, vixe, esse negócio de cair, será que é demônio? Você pode olhar, ler a sua Bíblia, irmão. Ezequiel, escutando as palavras do Senhor, caiu sem força. Você olha em Apocalipse, João recebendo a carta, caiu sem força. Agora, que tal você começar a ver o que está escrito também? Além de cair, Deus colocou ela em pé depois. Aí você vai dizer, opa, que é isso aí? Não se espante com o sobrenatural. É natural para Deus e para quem crê deve ser também natural. Já que um machado boia, não é? Da rocha sai água, do céu vem pão. Então, descansa, mar. Apenas crê e vê o sobrenatural divino. Aleluia. Oh, aleluia. Aí você vai dizer, mas eu de vez em quando eu gosto de falar nisso, porque as pessoas também, elas às vezes não lê Bíblia e acha absurdo, né? A pessoa está com o microfone como eu estou aqui, e às vezes eu estou rindo, né? Dou uma risada, né? Mas aí quando a gente olha para as Escrituras, e eu quero que coloque aí, Salmo 2, versículo 4. Rir-se aquele que... Será que é assim mesmo está escrito? Deus ri? Aquele está rindo no céu. Deus está rindo no céu. Mas será que... Mas pastor, aqui você não pode não. Como não pode? Se lá no céu, mais santo, mais puro, mais perfeito, lá ele está rindo. Porque eu não posso rir aqui. Se ele está rindo, e ele faz mais, ele zomba até dos inimigos. Aleluia! Tem, amados, um chamado apóstolo da fé, Smith Wigglesworth. Ele já morreu, era um inglês encanador, homem cheio do Espírito. E há um dos livros que foi escrito a respeito dele, que ele estava dormindo uma vez, mas um ambiente maligno entrou naquele quarto, e ele
acordou então no meio da noite, debaixo daquela opressão que estava naquele quarto, e diz que ele acordou e viu uma manifestação maligna, satânica mesmo. Sabe o que ele fez? Ah, é só você. Voltou a dormir. Isso aí, é tu. Voltou para dormir. Esse homem, através das mãos dele, Deus ressuscitou mais de 13 pessoas. A própria esposa dele foi ressuscitada por ele, uma vez. Um homem cheio do Espírito. Então nós não devemos ver o diabo como grande, não. Ele é pequeno, derrotado. Grande é o nosso Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. E eu quero dar uma grande oportunidade também para você que está aqui, e você quer se reconciliar com o Senhor. Talvez você esfriou, afastou-se, mas você diz: rapaz, é hoje, eu quero voltar para o Senhor, quero viver essa nova vida nele, quero viver a liberdade que há em Deus. E você está aqui, você quer tomar essa decisão no seu coração. Onde você está? Você pode levantar a sua mão onde você está. Nós vamos orar por você, orar por sua vida. Ou você nunca fez aliança com Ele e você deseja fazer uma aliança com o Senhor. Alguém que está aqui e deseja fazê-lo. Não é comigo, não é com essa igreja, é com Deus que te criou. Fazer algo novo na sua vida. Aleluia. Ou mesmo você esteja aqui e queira receber o batismo com o Espírito Santo, você ainda não recebeu, ainda não fala em outras línguas, não canta em outras línguas, não salmodeia, né? Você pode fazer tudo isso, porque é o Espírito quem concede as línguas. Se você está aqui e quer ser batizado com o Espírito Santo, vai ser cheio, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém que quer ser cheio do Espírito Santo assim como ele? Aleluia. Sabe, batismo com o Espírito Santo é um presente que Deus tem nos dado. A única coisa que um cristão nascido de novo precisa fazer é crer. Crer não é força. Eu estou crendo, não. Eu acredito, é algo interior do coração. Você crê no coração. E um ato de fé para receber, se alguém dá um presente, você estende a mão. Mas um ato de fé é dentro de você mesmo. Senhor, obrigado, eu recebo. Eu recebo. É meu, eu tenho. E aí o Espírito te enche e você começa a regedabassum regedariassopahas. Porque vem palavras da parte de Deus enchendo corações. Aleluia. Nasceu de novo, já está pronto para ser cheio. É só começar a receber. Vocês podem vir aqui, Tadeu, Graça. Eles são conselheiros. Amém, glória a Deus. Aleluia, Pai, obrigado. Obrigado pela vida do Léo, Pai. Tantos caminhos que ele já percorreu, Pai. Mas não existe caminho melhor do que tua presença, do que teu amor, Pai. E ele está de volta, Pai, que coisa boa. Sentar na tua mesa, nos encher da tua presença, provar do teu amor, ser lavado por seu sangue.
ser cheio da tua graça. Obrigado, Pai, pelo sangue que purifica, que lava, que restaura, que renova, que oportuniza. Você é um Deus de oportunidades, Pai. É a porta aberta. É a porta aberta. Shekakash, shukeregredabas, duregedarambo, passum pigredrapassore agarrash, lavando, restaurando, renovando. Sheteregereharia. Aleluia, que coisa maravilhosa. Léo se reconciliou. E aqui o meu irmão cheio do Espírito. Aleluia. Isso é festa do céu aqui na terra, irmão. É para nós nos regozijarmos na presença dEle. Aleluia. Aleluia! Oh! Aleluia! Ei! Aleluia. Vocês querem passar algumas instruções para vocês a respeito do batismo do Espírito Santo, né? A reconciliação que o Léo fez na sala. Tá certo, vamos lá. Aleluia. Deus é bom. Você pode sentar, querido.